trabalhando com 3 constituintes oracionais: adjunto, aposto e vocativo. Tá? Na aula passada, aula de ontem, eu comecei a falar do adjunto e disse que o adjunto pode ser classificado em 3 tipos. Ele pode ser um adjunto adverbial, quando está ligado ao verbo, um adjunto adfrasal, quando está ligado à frase inteira, a frase como um todo, e adjunto adnominal, quando está ligado ao nome. Tá? Então, há 3 tipos de adjunto. E aí nós vamos analisar detalhadamente cada um desses 3 tipos. Começamos na aula de ontem a falar do adjunto adverbial, aquele que está relacionado ao verbo. Então nós vimos que o adjunto adverbial é um termo acessório, é uma informação adicional que é ligada ao verbo, é adicional, que ele pode ser retirado da frase, sem prejuízo ao entendimento, é adverbial, porque está ligado ao verbo, tá? Na maioria das vezes, e desempenha funções sintáticas distintas a depender da configuração da frase. Então, nós vimos que pode haver o adjunto adverbial, né, de tempo, o adjunto adverbial de lugar, o adjunto adverbial de modo, o adjunto adverbial de valor, o adjunto adverbial de instrumento, o adjunto adverbial de causa, o adjunto adverbial de consequência, o adjunto adverbial de agentividade, né? Como nós falamos na aula passada. Então, tudo isso, estou só retomando, né? A gente falou na aula de ontem sobre o adjunto adverbial. A aula de hoje, quarta-feira, né, é sobre adjunto adfrasal e adjunto adnominal. Então, eu quero fechar o adjunto hoje com adjunto adfrasal, adjunto adnominal. No começo, logo quando eu cheguei aqui na sala, a gente estava falando sobre greve e como vai ser semana que vem. Semana que vem, ainda que a greve seja deflagrada na segunda-feira, né, a colega chegou a essa dedução lógica e matemática, né, na segunda-feira, se a greve for deflagrada, né, haverá 72 horas, ou seja, 3 dias, para que as aulas sejam suspensas. Então, se deflagrou a greve na segunda, um dia na terça, um dia na quarta, um dia na quinta. Então, na verdade, só será suspensa a aula a partir de sexta-feira, ainda que a greve seja deflagrada. Ou seja, na semana que vem, nossos dias de aula são terça e quarta, então nós teremos aula normalmente. Como é que vai ser na semana que vem? Eu vou fechar esses assuntos na terça-feira com o aposto e o vocativo, que são assuntos mais curtos, né? Dá para trabalhar na terça-feira tranquilamente os dois, né? E na quarta-feira a gente faz a segunda avaliação da primeira unidade, contendo esses 3 assuntos aqui: adjunto, aposto e vocativo. Ok? Entendido? Para ficar claro aí o que vai ocorrer, tá? Ainda que haja a deflagração da greve, para ficar claro como a coisa vai funcionar, não fique ninguém aí desesperado: vai ter aula, sempre vai ser dessa maneira, com tranquilidade. E aí, obviamente, a gente vai fechar a primeira unidade na semana que vem. Se houver greve, se a greve for de fato deflagrada, a gente vai partir para a greve com a primeira unidade fechada, né? Vocês terão feito a avaliação, eu vou corrigir e vou somar as notas das 2 avaliações e lançar nos tags a nota da primeira unidade. Tá? Então, muito provavelmente, na própria semana que vem, vocês, até sexta-feira no máximo, vocês já terão a nota de vocês da primeira unidade lançada nos tags. Ok? Para ficar claro como é que vai funcionar o processo aí. Vamos lá então, página 24 da apostila, adjunto adfrasal. Em mais delongas, vamos para o assunto da aula de hoje. Adjunto adfrasal.
página 24 da apostila, adjunto adfrasal. O adjunto adfrasal é o termo que, embora não tenha sido selecionado ou exigido pelo predicador, relaciona-se eventualmente a uma frase inteira. Clique aí, a uma frase inteira. Ora, se é adjunto adfrasal, é porque ele está relacionado à frase como um todo, e não necessariamente só ao verbo, né? O adjunto adverbial está relacionado ao verbo, à ação verbal. O adjunto adfrasal, ele está relacionado à frase como um todo, à frase inteira, a fim de acrescentar-lhe uma informação adicional, clique aí, informação adicional ou acessória, como se observa nos exemplos em 47, tá? Então está aí em 47A, B, C, D e E, exemplos de adjunto adfrasal. Observe aí, na primeira frase: segundo o professor, ninguém foi aprovado. O que é segundo o professor, gente, aí? O fato de ninguém ter sido aprovado. Então, a frase toda é que está relacionada com esse adjunto. Então, ele é um adjunto porque ele é um termo acessório, quer dizer, é uma informação adicional. Como é que eu sei que ele é uma informação adicional? Porque eu posso retirar da frase. E ele não vai não vai causar prejuízo ao entendimento da frase, a compreensão da frase. Tirando esse adjunto, vai ficar: ninguém foi aprovado. Eu entendo a frase, mesmo sem esse adjunto. Por quê? Porque ele é informação adicional. Por isso que ele é um adjunto, é informação adicional. E é um adjunto adfrasal que está relacionado à frase como um todo. Tá? Então, segundo o professor, envolve esta frase toda: ninguém foi aprovado, segundo o professor. Então, o professor deu essa informação a respeito dessa frase toda: segundo o professor, ninguém foi aprovado. Tá? Então, é um adjunto adfrasal. Na letra B, Vanessa invadiu a via preferencial, apesar das placas de sinalização. Apesar das placas de sinalização, é um adjunto adfrasal. Primeiro é adjunto porque é um termo acessório, é uma informação adicional que eu posso retirar da frase e não perde o entendimento por isso. Posso dizer apenas: Vanessa invadiu a via preferencial. E a gente entende a frase. Apesar das placas de sinalização, é um adjunto porque eu posso retirar da frase e não perde a significação, o sentido, né? Eu entendo a frase, tá? Não causa prejuízo para o entendimento. E é adfrasal porque essa informação, apesar das placas de sinalização, não está relacionada apenas ao verbo, está relacionado ao contexto inteiro, o fato dela ter invadido a via preferencial. Então é o contexto da frase toda que está relacionado a esse adjunto, por isso ele é adjunto adfrasal e não adjunto adverbial. Tá? Na letra C, para ser o efetivo descanso, os professores tiveram férias. Os professores tiveram férias. Observe que sem o adjunto, ainda assim a frase está completa. Eu entendo a frase: os professores tiveram férias. Então, esse termo que está destacado aí é um adjunto, porque eu posso retirar da frase e não causa prejuízo ao entendimento da frase. Tá? É adjunto por isso. E é adfrasal porque ele está ligado ao contexto todo da frase, não apenas ao verbo, né? Então, os professores tiveram férias. Para que os professores tiveram férias? Para seu efetivo descanso. Então, observe que esse termo aí é um adjunto adfrasal relacionado à frase inteira, ao contexto da frase como um todo. Tá? Por isso é adjunto adfrasal. Na letra D, aquele padre tem tanta vaidade quanto um artista televisivo. Aquele padre
tem tanta vaidade quanto um artista televisivo. Observe que a frase, né, aí pode ser entendida sem esse termo destacado, né? Observe que esse termo destacado é um adjunto, ele é uma informação adicional. Eu posso simplesmente dizer, aquele padre tem tanta vaidade, tem muita vaidade. Então, a frase está completa, mesmo sem o adjunto. Por quê? Porque o adjunto é uma informação adicional, não é essencial para o entendimento da frase. Por isso que é adjunto. E ele é adfrasal, porque ele está relacionado ao contexto da frase inteira. Essa ideia de quanto um artista televisivo é uma comparação que está sendo feita ao fato daquele padre ter tanta vaidade. Então, é a informação toda que está na frase inteira e não apenas o verbo que se relaciona com o adjunto. Por isso que esse adjunto é um adjunto adfrasal, que está relacionado com a informação da frase toda e não apenas da ação verbal, e não apenas do verbo. Na letra E, vergonhosamente, a democracia foi atacada. Vergonhosamente, a democracia foi atacada. Observe que esse vergonhosamente é um adjunto. Por que é adjunto? Porque é um termo acessório, porque é uma informação adicional, que eu posso retirar da frase e não causa prejuízo para o entendimento. Eu posso dizer, a democracia foi atacada, e você entende a frase mesmo assim, portanto, isso é um adjunto. E é um adjunto adfrasal, porque está relacionado à informação da frase como um todo, e não apenas ao verbo. Tá? Não é apenas a relação com o verbo aí, é a relação com a frase inteira. O que é algo vergonhoso aí? O fato de a democracia ter sido atacada. Então, essa informação da frase inteira é que está relacionada com o adjunto. Então, esse adjunto não é adverbial, ele não está relacionado só ao verbo, ele está relacionado à frase como um todo. Então, ele é um adjunto adfrasal. Ok? Então, é diferente do adjunto adverbial. Nós vimos ontem que o adjunto adverbial se relaciona com o verbo, com a ação verbal da frase. O adjunto adfrasal se relaciona com o contexto inteiro da frase e não apenas ao verbo. Detalhe importante que está aí no primeiro parágrafo aí do adjunto adfrasal. Olha, diz aí que a tradição gramatical, ao contrário da análise aqui proposta, não faz distinção entre o adjunto adverbial e o adjunto adfrasal. Então, para a tradição gramatical, tudo é adjunto adverbial. Embora a gente esteja vendo aí que esses termos não estão relacionados apenas ao verbo. Mas a tradição gramatical chama tudo isso de adjunto adverbial, mas não é. Esses aí não são, tá? Mas os estudos linguísticos contemporâneos têm chamado a atenção para as diferenças, ainda que sutis, no comportamento desses dois tipos de adjuntos. O adjunto adverbial está ligado apenas ao verbo. O adjunto adfrasal está ligado à frase inteira. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque se você pegar uma gramática tradicional, você pegar uma gramática lá de Rocha Lima, de Bechara, de Celso Cunha, você não vai achar lá o adjunto adfrasal. O adjunto adfrasal é uma construção dos estudos linguísticos contemporâneos, não é da tradição gramatical. Para a tradição gramatical, tudo é adjunto adverbial. Só que isso não é verdade. Na prática, isso não é verdade. Consegue entender? É igual aquilo que a gente falou do argumento interno, lembra? O argumento interno, o objeto indireto, por exemplo, e o complemento oblíquo. A gramática tradicional, muitas vezes, não faz essa diferenciação. Complemento locativo, a gramática tradicional não faz essa diferenciação, tá? O curso de letras não é um curso de reprodução da gramática tradicional. Portanto, o que nós estudamos aqui é um confronto da gramática tradicional, da tradição gramatical, com os estudos linguísticos contemporâneos. O que eu estou apresentando a vocês aqui neste material e na proposta de análise que a gente faz aqui em sala de aula
é o resultado desse confronto, mantendo o que a tradição gramatical tem de bom e, ao mesmo tempo, acrescentando análises mais aprofundadas que a tradição gramatical não traz. Tá? Então, só trazendo essa informação, que de repente alguém pega a gramática, nunca vi esse negócio de adifrasal. Pergunte. É válido aquela associação que você fez ontem, né? Que o verbo, quando é adverbial, o verbo a gente consegue fazer o exercício de ligar diretamente. Perfeito. E não perde a lógica. Já que o mais casal está percebendo que não é assim. Não necessariamente vai ser assim. Foi, segundo o professor, foi o quê? Está estranho. Apesar das placas de tradução invadiam, mas quem invadiu fica incompleto, né? Consegue entender? Então, por quê? Porque não está relacionado diretamente ao verbo. Por isso que não é adverbial. Tá? A gramática tradicional aí nesse ponto está equivocada. É uma leitura equivocada, uma análise equivocada do que seria um adjunto adverbial. Ora, se isso aqui for chamado de adjunto adverbial, é porque ele tem relação com o verbo. E aqui, esses adjuntos não estão relacionados ao verbo, estão relacionados ao contexto da frase como um todo. Então, esses adjuntos, para a linguística contemporânea, são chamados de adjuntos. Na nossa disciplina, esses adjuntos aí são adjuntos adifrasais e não adverbiais. Ok? Embaixo aí dos exemplos, você tem uma descrição pormenorizada da explicação de cada uma dessas frases que estão aí em 47A, B, C, D e E. Tá? Eu não vou ler, porque eu já fiz a explicação, não é necessário ler. Página 25. Vamos para a função sintática do adjunto adifrasado. Já sabe, né? O que é que a gente vai fazer na avaliação? Vai estar lá destacado um termo que você vai analisar, identificando que ele é um adjunto, depois classificando, no nosso caso aqui de hoje, eu estou classificando os adjuntos adifrasais. Então, adjunto adifrasal. Classificação adjunto adifrasal. Esses adjuntos adifrasais, eles desempenham funções sintáticas. E você precisa também, na avaliação, colocar qual é a função sintática que o adjunto adifrasal destacado lá na avaliação desempenha. Então, por favor, prestem atenção aí agora, porque é muito importante. Não é difícil, apesar de haver muitas funções, não é difícil, é só relacionar com a ideia que aquele adjunto passa, que aquele adjunto transmite. Vamos lá. No que tange à função sintática, o adjunto adifrasal pode exercer as seguintes funções: adjunto adifrasal de conformidade, adjunto adifrasal de concessão, adjunto adifrasal de comparação, adjunto adifrasal de condição, adjunto adifrasal de finalidade, adjunto adifrasal de proporção e adjunto adifrasal de avaliação. São 7 funções aí, tá? Vamos ver cada uma delas separadamente para a gente entender, essas funções sintáticas do adjunto adifrasal. Primeira função sintática de adjunto adifrasal de conformidade. O adjunto adifrasal de conformidade, essa função sintática, ela é desempenhada por locuções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica a fonte da informação, grife aí, fonte da informação, por ela transmitida. Então, o adjunto adifrasal de conformidade, ele indica a fonte da informação. Por isso que é conformidade, é em conformidade com aquela fonte da informação. Tá? Como se fosse de acordo. Como se fosse o quê? De acordo com. Exato, de acordo com, conforme, segundo, fulano, ou ciclano. Tá? Tá lá. Por exemplo, aí 48A. Choverá
em Jequié hoje, conforme a previsão do tempo. Conforme a previsão do tempo, é um adjunto, porque se retirado da frase não causará prejuízo ao entendimento. É adfrasal, porque está relacionado à informação da frase como um todo, e não só ao verbo. E é um adjunto adfrasal, que exerce a função de adjunto adfrasal de conformidade. Né? Por quê? Porque está expressando qual é a fonte dessa informação. Qual é a fonte aí dessa informação, né, de que choverá amanhã em Jequié? Qual é a fonte? A previsão do tempo. Então, conforme a previsão do tempo, é um adjunto adfrasal de conformidade. Como é que seria na atividade avaliativa da semana que vem, se fosse destacado esse termo para analisar? Esse seria identificação, adjunto. Classificação, adjunto adfrasal. Função sintática, adjunto adfrasal de conformidade. Por favor, na avaliação é para escrever por extenso, do jeito que está aqui nesse modelo de resposta. Por quê? Porque não cai a mão de ninguém, e eu não sou adivinho, não tenho bola de cristal e nem pacto com o diabo para saber as abreviaturas que vocês fazem. Vai botar aí AAC. Eu vou saber que diabo é AAC, pelo amor de Deus. Então escreva. Para saber se você sabe, você tem que escrever, porque eu não sou adivinho. Tá? Eu não vou adivinhar o que está na sua cabeça. Ah, mas eu sabia que era. Sim, mas não botou. Se não colocar, eu considero errado ali. Consegue entender? Escreva. Escreva, não cai a mão de ninguém escrever. Só fiquei curioso, fazer parte com o diabo aprender assim. É? Parte com o diabo aprender sigla. Eu acho que deve ser, não sei. Não fiz ainda. Né? Aí eu preciso saber. Deve decifrar muitas coisas, né? De repente, não sei. Eu sei que eu não tenho nem bola de cristal, nem pacto com o diabo, nem sou adivinho. Certo? Então, isso eu posso garantir. Não vou adivinhar. Então, aí nesse caso, a resposta seria assim: identificação adjunto, classificação adjunto adfrasal, função sintática, adjunto adfrasal de conformidade. Estou analisando aí 48A, o termo que está destacado. Tá? 48B. De acordo com Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. De acordo com Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Observe que esse termo que está destacado aí é um adjunto, porque se eu tirar da frase, não faz falta para o entendimento da frase. É um adjunto adfrasal porque ele está relacionado ao contexto da frase como um todo, e não apenas ao verbo. E é um adjunto adfrasal que exerce a função sintática de adjunto adfrasal de conformidade, que está indicando qual é a fonte dessa informação. Qual é a fonte dessa informação aí? Que a leitura do mundo precede a leitura da palavra? Paulo Freire. Então está aí a fonte da informação. De acordo com Paulo Freire, é um adjunto adfrasal de conformidade. Ok? Na letra C, a língua, segundo os pesquisadores, está sujeita a mudanças. A língua, segundo os pesquisadores, está sujeita a mudanças. Observe que a informação aí, a frase em si, é a língua está sujeita a mudanças. Você pode tirar esse adjunto que está destacado ali e perceber que ele não faz falta para o entendimento da frase. Se ele for retirado, ele não faz falta porque ele é informação adicional, portanto ele é um adjunto. E ele é um adjunto adfrasal que ele não está ligado ao verbo, ele está ligado ao contexto da frase como um todo. Tá? E exerce a função sintática de adjunto adfrasal de conformidade, porque tem aí a fonte da informação. Né? A língua está sujeita a mudanças. De acordo com quem? Qual é a fonte dessa informação? Os pesquisadores. Então, observe adjunto adfrasal de conformidade. Ok?
Segunda função sintática do adjunto adfrasal de concessão. Essa função sintática é desempenhada por locuções adverbiais que acrescentam à estrutura básica uma informação que estabeleça com ela uma relação concessiva. Grife aí, relação concessiva. O que é uma relação concessiva? Vou explicar. O que é uma relação concessiva? É algo que sai ao contrário do que se esperava. Pense assim, relação concessiva, a ideia de uma relação concessiva é algo que é ao contrário do que se esperava. Por exemplo, se você estuda muito para uma prova e tira nota baixa na prova, apesar de estudar muito. Consegue entender? Então essa é uma relação concessiva. Quem estuda muito, se espera que tire nota alta. Mas apesar de estudar muito, tirou nota baixa. Essa relação é uma relação concessiva. Relação concessiva, portanto, é aquela relação estabelecida entre duas informações em que há algo inesperado, algo contrário ao que era esperado. Tá? Então, é o que acontece aí, por exemplo, em 49A. Minha mãe, embora sem ensino formal, era muito sábia. Observe que, embora sem ensino formal, se for retirada da frase aí, perceba que é um adjunto, porque se retirar da frase, não faz falta para o entendimento da frase. Minha mãe era muito sábia. Aí, sem o adjunto, eu posso entender a frase. Então, é adjunto. É um adjunto adfrasal porque está relacionado à frase como um todo, a ideia que a frase transmite. E está relacionado a esta frase como um todo, estabelecendo uma relação concessiva, uma relação contrária ao que se esperava. Ora, o que se espera de alguém sem educação formal é que não seja considerado uma pessoa sábia, porque não tem acesso à educação formal. Mas minha mãe, embora sem ensino formal, era muito sábia. Então, observe que há uma relação concessiva. É algo contrário ao que se espera. Diga. Professor, a diferença entre conectivo e adjunto é que o conectivo ele é necessário, obrigatório para poder estabelecer coesão e coerência na frase, e o adjunto é só uma informação a mais. O adjunto inclui o conectivo. Consegue entender? O conectivo é a ligação do adjunto com o restante da frase. Então, esse embora é um conectivo, ok? Que indica concessão. Por quê? Porque dentro desta frase há uma relação de concessão no adjunto adverbial. Então, é o adjunto adverbial que expressa a concessão. Por isso, ele usa um conectivo concessivo, né? Uma conjunção concessiva. Tá? Essa conjunção passa a ideia de concessão. Tá? Embora, ainda que, mesmo que. Né? Então, são conjunções que indicam concessão. Observe na letra B. Mesmo com a escuridão, a lavradora enxergava o caminho de casa. Ora, se estava escuro, o natural é que ela não enxergasse o caminho de casa. O esperado era esse. Mas aconteceu o contrário do que era esperado. Então, mesmo com a escuridão, estabelece aí com o restante da frase uma relação de concessão, mostrando que se esperava uma coisa e aconteceu outra. Tá? Então, esse adjunto adfrasal aí é adjunto, porque se eu retirar da frase, não prejudica o entendimento da frase, e é um adjunto adfrasal que está relacionado à frase como um todo, e ao mesmo tempo expressa uma ideia de concessão, né? Então, é um adjunto adfrasal de concessão. Tá? Na letra C, Ana acordou cedo, apesar do cansaço. Ana acordou cedo, apesar do cansaço. Ora, apesar do cansaço,
está demonstrando aí uma ideia de concessão. Por quê? Porque quem está cansado se espera que vai dormir até mais tarde. Mas ela acordou cedo. Fui eu hoje, cansado pra cacete, acordei cedo, dei aula de manhã, tive reunião à tarde, estou aqui à noite. Né? Amanhã eu vou estar no carro. Então amanhã eu quero dormir até tarde. Por favor, não manda mensagem. Né? Eu boto silencioso, não adianta nada, vai mandar 1000 mensagens, nem sei o que é. Tá? Então, esta função sintática aí, preste atenção nisso sério agora. Essa função sintática do adjunto adfrasal é a função sintática de adjunto adfrasal de concessão. Por quê? Porque expressa algo que não se esperava que fosse acontecer. Acontece o contrário do que se esperava. Tá? Terceira função sintática do adjunto adfrasal. Função sintática de adjunto adfrasal de comparação. O nome já diz, né? Adjunto adfrasal de comparação. Comparação, obviamente, essa função sintática é desempenhada por locuções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica informação que estabeleça com ela uma relação comparativa. Grifa aí relação comparativa. Tá? Tá estabelecendo uma relação comparativa, ou seja, uma comparação. Por exemplo, aí, ó. Vanessa pinta também quanto João. Quanto João está estabelecendo uma comparação com o restante da frase. Perceba aí que a frase é Vanessa pinta também. Quanto João é uma comparação que está sendo estabelecida. É um adjunto, porque esse termo aí pode ser retirado da frase sem prejuízo ao entendimento. É um adjunto adfrasal, que ele está relacionado à frase como um todo, e estabelece uma ideia de comparação. Então, a função sintática é adjunto adfrasal de comparação. Essa é a função sintática aí. Mesma coisa acontece na letra B aí, 50B. Assim como o Estado, o município vetou o aumento dos servidores. Perceba que a frase é: o município vetou o aumento dos servidores. Já está completa aí. O que está além disso é adjunto. Então, assim como o Estado é um adjunto. Só que é um adjunto adfrasal, porque está relacionado à frase como um todo. E aí, como é um adjunto adfrasal, eu tenho que saber qual é a função sintática que ele exerce. A função sintática aí é de adjunto adfrasal de comparação. Por quê? Porque está comparando, né, o fato de o município ter vetado o aumento dos servidores com o Estado também ter vetado. Né? Então, assim como o Estado, o município também vetou, né, o aumento dos servidores. Estou comparando os dois vetos, né, as duas atitudes, tanto do município quanto do Estado. Então, função sintática adjunto adfrasal de comparação. Na letra C, Daniel, como outros tantos professores, precisa de descanso. Daniel, como tantos outros professores, precisa de descanso. A frase aí é: Daniel precisa de descanso. Como tantos professores, como tantos outros professores, é um adjunto que pode ser retirado da frase, sem prejuízo ao entendimento. É um adjunto adfrasal, que está ligado à informação da frase como um todo. E é um adjunto adfrasal que exerce a função sintática de adjunto adfrasal de comparação, que está estabelecendo uma comparação de Daniel precisar de descanso com os outros professores, que também precisam de descanso. Está comparando Daniel e o que ele precisa com o que os outros professores também precisam. Então, é uma comparação, estou comparando, tá? Uma coisa com a outra. Quarta, função sintática do adjunto adfrasal de condição. Observe que os nomes têm a ver com o entendimento da função. Os nomes não são por acaso, aleatórios ou não. Tá?
Então, a função sintática de adjunto adfrasal de condição é desempenhada por opções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica uma informação que estabeleça com ela uma relação de condição, relação de condição. O que é uma relação de condição? É algo que é necessário para que outra coisa aconteça, né? É uma relação de dependência, né? Depende daquela condição para que a ação que está na frase, né, seja feita, para que aquela informação da frase seja verdadeira, se seja de fato uma informação concluída, né? Observe aí nos exemplos. 51A. Ana irá às aulas de sintaxe apenas na ocorrência da prova. Então, a condição para Ana ir às aulas de sintaxe é o quê? Ter prova. Se não tiver prova, ela não vai. Tem gente que está fazendo isso aqui na minha aula, né? Aí, quando chegar na prova, vai chorar pitangas sozinho, né? Então, cuidado. Tem gente que está faltando às aulas e só está vindo realizar a avaliação, porque pensou assim, o professor não vai reprovar por falta. Só que a consequência disso é que você vai ser reprovado por nota, né? Eu não reprovo por falta mesmo, não. Mas por nota eu reprovo. E aí, não tem guaré-guaré, né? Ou você vem para a aula e estuda, ou a possibilidade de você ser reprovado é gigantesca. Diga. Beatriz pediu para perguntar. Rapaz! Que chegou na tua aula um dia, que foi embora e nunca mais voltou. Ele é seu monitor, é? Não, ele veio fazer uma prova. Ele veio fazer uma prova. Ele é contra. Mulher terrível. Foi dito que também estava Sei. derrubada no outro dia. Eu sei que foi Bia, verdade? Eu sei. Você está parecendo um garoto de 10 anos de idade que foi ao zoológico com o avô. E aí chegou para ver o leão, né? Chegou na jaula do leão para ver o leão, ele ficou com medo e disse: vamos embora, vovô, que você está com medo do leão. Né? É isso que você está fazendo aí. Né? Cuidado. A psicologia chama isso de projeção. Né? Você projeta no outro aquilo que está em você. E voltemos. Anderson, que é o nome do rapaz, é aluno do 5º semestre e não pôde fazer a avaliação no dia em que foi aplicada. Então ele pediu uma segunda chamada e realizou a segunda chamada aqui do meu lado, enquanto vocês tinham aula. Tá? Eu vou procurar para a Bia, bichinha, tá? Eu não consegui achar o Instagram, menina, eu vou procurar. Já tem informações demais. É casado, tem filho, é policial. Tem a ficha toda. Voltemos para a nossa aula e deixemos a vida alheia de lado. Desde fofoca. Vou falar para ele, vocês estão aí comentando da vida dele. Vamos lá, gente. Sério. A gente tem muita coisa a falar hoje ainda. Então, por favor, vou voltar aí. Não perca de vista o que a gente está fazendo aqui. Então, a função de adjunto adfrasal de condição expressa uma condição para que o que está na frase ocorra. Então, Ana irá às aulas de sintaxe. Qual a condição para ela ir às aulas de sintaxe? Apenas quando ocorrer prova. Se não ocorrer prova, ela não vai às aulas de sintaxe. Então, observe que esse adjunto adfrasal expressa uma condição. É um adjunto adfrasal, uma condição. Tá? Na letra B, 51B. Cessou a conversa aí, Eduarda e Goa. De boa, sério. Agora eu estou falando sério. Obrigado. O ideal é que não fale. Na letra B, somente
Somente com a chegada do verão, o sol vai brilhar forte em Jequié. Somente com a chegada do verão, isso é mentira. Isso é mentira. Isso aí não é nem condicional, é mentiroso mesmo. Somente com a chegada do verão, o sol brilhará forte em Jequié. Está dizendo aí que a condição para o sol brilhar forte em Jequié é a chegada do verão. Então, está expressando uma condição. Quando o adjunto, o adfrasal expressa uma condição, a função sintática que ele exerce é de adjunto, adfrasal, de condição. Da letra C, Jorge comprará um carro novo só com a posse de todo o dinheiro. Só quando ele tiver o dinheiro na mão. Tá? Então, aí a condição para ele comprar um carro novo é estar com todo o dinheiro na mão. Tá? Então, esses adjuntos adfrasais expressam condição, por isso a função sintática deles é de adjunto adfrasal, de condição. Quinto. Não entendi. É uma conjunção que expressa essa ideia de condição. A função sintática de adjunto adfrasal. A função sintática de adjunto adfrasal de finalidade, que é a próxima, por favor, preste atenção, é desempenhada por locuções adverbiais que acrescentam a estrutura sintática básica, uma informação que estabeleça uma relação de finalidade. Por isso que é finalidade. Adjunto adfrasal de finalidade expressa uma finalidade. O que é uma finalidade? É o objetivo para o qual aquela frase que está ali relacionada ao adjunto está apontando. Qual é o objetivo daquilo? Então está aí o objetivo, a finalidade. Suzana foi ao interior da Bahia para um merecido descanso. Qual a finalidade de Suzana ter ido para o interior da Bahia? Para o merecido descanso. Então, observe aí que esse adjunto adfrasal está ligado à frase como um todo, por isso que é adjunto adfrasal, e expressa uma finalidade, portanto, a função sintática adjunto adfrasal de finalidade. A mesma coisa ocorre na letra B. Carlos, a fim de uma noite de diversão, participou daquela tradicional festa junina. Observe que aí, a fim de uma noite de diversão, está indicando a finalidade de Carlos ter participado daquela tradicional festa junina. Com que finalidade, com que objetivo ele participou daquela tradicional festa junina? A fim de uma noite de diversão. Ok? Então, é um adjunto adfrasal de finalidade, indica uma finalidade. Na letra C, com o propósito de emagrecimento, eu evitarei alimentos gordurosos. Com que objetivo, com que finalidade eu evitarei alimentos gordurosos? Com o propósito de emagrecimento, para emagrecer. Então, esse adjunto adfrasal aí está expressando finalidade, portanto, é um adjunto adfrasal de finalidade. Ok? Não é fácil de identificar, não tem dificuldade não. Função sintática adjunto adfrasal de finalidade. Sexta e penúltima função sintática do adjunto adfrasal. A função sintática de adjunto adfrasal de proporção é desempenhada por locuções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica uma informação que estabeleça com ela uma relação de proporcionalidade. Proporcionalidade tem a ver com proporção, é uma relação de proporcionalidade, são forças proporcionais. Observe aí essa relação de proporcionalidade nos exemplos em 53A, B e C. Olha lá. 53A. Paulo aumentou seu padrão de vida proporcionalmente ao salário. Paulo aumentou seu padrão de vida proporcionalmente ao salário.
Então, na proporção que o salário dele aumentava, ele também aumentava o padrão de vida. Né? Isso é uma relação de proporção. Essa condição de proporcionalidade aqui no adjunto adversarial é diferente da proporção lá do adverbial? Adverbial. O adverbial não tem relação de proporcionalidade em nenhum momento. Tem de consequência, tem de causa, mas não tem de proporção. Lá no adjunto adverbial. Não tem relação de proporção lá não. Tá? Intensidade. Aí é outra história. Intensidade, né, não é proporção. Tá? Na letra B aí, 53B. Na mesma proporção da dificuldade, havia uma recompensa. Observe aí, né, quanto maior dificuldade houvesse, havia mais recompensa. Né? Na mesma proporção da dificuldade, havia uma recompensa. Então, na mesma proporção da dificuldade, expressa uma relação de proporção. A função sintática desse adjunto adfrasal é adjunto adfrasal de proporção. Simples assim, não tem dificuldade. Os alunos perderam pontos à medida do número de erros. Né? Quanto mais erros tinham, mais pontos perdiam. Né? Na medida em que erravam, perdiam pontos. É isso aí que é proporção. Então, a medida do número de erros é um adjunto adfrasal de proporção. A função sintática aí é essa. Adjunto adfrasal de proporção. Ok? Último tipo de adjunto adfrasal. Adjunto adfrasal de avaliação. A função sintática de adjunto adfrasal de avaliação é desempenhada por advérbios ou opções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica uma informação que estabeleça com ela uma relação de avaliação ou juízo de valor. É algo que expressa uma avaliação ou juízo de valor a respeito da frase inteira, a respeito do que está na frase, né, do conteúdo. É um julgamento acerca daquela frase. Tá? É uma maneira de estabelecer um julgamento. Tá? Então está lá, por exemplo, 54A. Esse tipo de comportamento, infelizmente, tornou-se comum. Ora, infelizmente, você está fazendo um julgamento. Quando você diz que algo aconteceu infelizmente, você está dizendo que aquilo é ruim. Sim ou não? Você está julgando como ruim. Então, infelizmente, aí é um adjunto adfrasal de avaliação. Está expressando a avaliação. A função sintática desse adjunto adfrasal é adjunto adfrasal de avaliação. Tá? Na letra B, sem qualquer escrúpulo, diversos políticos roubam dinheiro público. Sem qualquer escrúpulo também é um julgamento. Você está julgando que a pessoa não tem escrúpulo, que a pessoa é sem escrúpulos, que a pessoa é mau caráter. Tá? É um julgamento. Está julgando. Então, esse julgamento está expresso aí como um adjunto adfrasal. Adjunto adfrasal de avaliação. Tá? Razão. Reclamam do descaso do poder público. Com toda razão, está expressando aí um juízo de valor, né, um julgamento. Você está dizendo que eles são certos. Com toda razão, você está julgando que eles estão certos. Então, é um adjunto adfrasal de avaliação. Eu já sei, vai comparar com adjunto adverbial de confirmação. Eu sabia. Acredite, eu leio o pensamento. Eu não adivinho coisas, eu não tenho uma bola de cristal e nem impacto como diabo, mas eu leio pensamento, tá? Claro que eu deduzi porque eu sabia que eles se aproximam, eles têm semelhanças. Só que a diferença básica é que um é adjunto adver, que está ligado ao, e outro é adjunto adfrasal, que está ligado à frase como um todo. Então, só aí já não dá para confundir uma coisa com outra, tá? Ok?
entendi. Entendi aí a palavra merecido. Observe aí. Vamos prestar atenção. Nós estamos analisando aí um tipo de adjunto adifrasal. O que é um adjunto adifrasal? É aquele que está relacionado à frase toda. Merecido está relacionado a quem aí? Está relacionado à palavra descanso. Faz sua setinha de merecido para descanso. Para você perceber. Descanso é uma palavra só, não é a frase toda. E nem um verbo nem poderia ser adjunto adverbial. Por quê? Porque descanso é um nome. Nós vamos perceber daqui a pouquinho que descanso é um adjunto adnominal. Tá? É merecido, perdão. Descanso não. Merecido aí é um adjunto adnominal. Ok? E não um adjunto adfrasal. Então, está estabelecendo um juízo de valor? Até está, mas não está relacionado à frase como um todo, está relacionado a uma palavra. Então não pode ser adjunto adfrasal. Consegue entender? Se não pode? Já a gente vai ver que ele é adjunto adnominal, está relacionado ao nome. Por isso que ele é outro tipo de adjunto. Não é adfrasal. Mas tem aí um juízo de valor, claro. A frase, por exemplo, de confirmação séria, sem dúvida, será aprovada na disciplina. E Sim. aqui está os indivíduos com toda razão que reclamam do estado do poder público. Um está com toda razão e a outra está sem dúvida. Observe aí. Sem dúvida será aprovado. Sem dúvida será aprovado. Ou seja, certamente, vamos trocar sem dúvida, certamente será aprovado. Está ligado à opção verbal, né? Certamente será aprovado. Agora faça esse mesmo exercício lá na outra frase. Perceba que ele não está ligado ao verbo. Entendeu? É esse exercício aí que você tem que fazer para saber se é adverbial ou adfrasal. Eles se parecem, é verdade. Tem uma semelhança. Por isso que eu adivinhei que seria perguntar sobre isso. Eu sei que existe essa semelhança. Mas não são iguais. Porque um adjunto adverbial e outro adjunto adfrasal. Né? É o conceito do adjunto que precisa estar bem claro aí para você. Diga. Adjunto adfrasal de avaliação. As palavras que é para ser avaliada, ela vai estar sempre entre vírgulas? Ou foi só coincidência nesses exemplos? Não, aí foi apenas coincidência. Tá? Por que está entre vírgulas? Porque está no meio da frase. Né? Expressões que são adverbiais ou adfrasais, estão no meio da frase, devem estar isoladas por vírgula, uma antes uma depois. Nós veremos isso, terceira unidade, última aula da terceira unidade, o uso da pontuação. A gente vai falar sobre isso aqui, sintaxe relacionada à pontuação. Tá? Na terceira unidade, lá no final, tá? Mas basta saber que não vai ser só entre vírgulas. Observe que o primeiro, né, teve uma vírgula só. Né? O primeiro teve duas vírgulas, o segundo teve uma vírgula só, o terceiro teve duas vírgulas. Mas poderia não ter vírgula nenhuma. Eu poderia dizer assim, esse comportamento tornou-se comum, infelizmente, sem vírgula nenhuma. E mesmo assim, continuar sendo, infelizmente, adjunto adfrasal de avaliação. Tá? Não é a vírgula que determina nada. A vírgula está aí por outra questão. Não é para classificar ou não o adjunto. E não é sempre que vai estar lá. Ok? Então, fechamos com o adjunto adfrasal de avaliação as informações necessárias para entender a função sintática ou as funções sintáticas do adjunto adfrasal. Para a gente fechar a aula de hoje, vamos para o adjunto adnominal. Tá? Adjunto que vai ser na 4. Falei. Isso. É o que dá chegar atrasado, né? Vai reclamar. Bora lá. Página 26. Adjunto adfrasal. Tenta falar do seu papel, você teria mais caro. Adjunto adnominal, página 26. Vamos lá, gente. Sério? Sem tergiversar.
Chegou todo, tergiversar e fugir do assunto. Né? Sair pela tangente. Certo? Tergiversar. Então, sem tergiversar, vamos logo para o adjunto adnominal. Ora, o nome já diz, adjunto adnominal se relaciona com quem, gente? Ao nome, obviamente, né? O adjunto adnominal, vamos lá, por favor, silêncio. O adjunto adnominal é o termo que, embora não tenha sido selecionado ou exigido diretamente pelo predicador, relaciona-se eventualmente a um nome sem estar separado dele por pontuação nenhuma, por pontuação alguma. Isso agora é importante, viu? Grife aí. Sem estar separado dele por pontuação alguma. Agora a pontuação vai fazer diferença aí. Tá? Então, o adjunto adnominal está relacionado a um nome sem estar separado dele por pontuação nenhuma. Nem por vírgula, nem por ponto e vírgula, nem travessão, nem dois pontos. Adjunto adnominal, o nome já diz, é adjunto. Então, se é adjunto, tem que estar junto. Não pode estar separado por uma vírgula, por sinal de pontuação. Porque senão deixa de ser adjunto. Né? Para ser adjunto, tem que ser junto. Né? Adjunto é o que está junto. Tá? Sem separação por sinal de pontuação. E não acabei ainda. Então, sem estar separado dele por sinal de pontuação alguma, a fim de acrescentar uma informação adicional, grife aí informação adicional, se é adjunto, é informação adicional. O adjunto adnominal é uma informação adicional relacionada ao nome, mas é uma informação adicional. Como é que eu sei que é uma informação adicional? Eu posso retirar da frase sem prejuízo ao entendimento da frase. Tá? Eu tiro da frase e não faz falta para o entendimento. Por exemplo, aí, nos exemplos em 55A, B, C, D, E e F. Olhe lá. Na frase aí, 55A. Os alunos faltaram à aula. Os alunos faltaram à aula. Tem destacado aí o artigo os. Esse os está relacionado com quem, gente? Então, traça uma setinha aí. Traça uma setinha agora, importante. Porque tem que saber que está ligado ao nome, está relacionado ao nome. Está relacionado ao nome alunos. Os está ligado a alunos. Perceba que está ligado a um nome. Alunos é nome, não é verbo. Se eu tirar esse artigo aí, você entende a frase? Tire ele da frase e leia sem ele. Você entende a frase? Sim ou não? Sim. Alunos faltaram à aula. Você entende a frase? Sim ou não? Sim. Então, é um adjunto, porque foi retirado da frase e não prejudicou o entendimento da frase. Portanto, é um adjunto que está relacionado a um nome, então é um adjunto adnominal. Então, como é que seria lá na avaliação de quarta que vem? Se fosse para analisar esse os, que está aí na frase 55A, esse os é um adjunto, identificação adjunto. Que tipo de adjunto? Adnominal. É um adjunto adnominal. Tá? Depois você tem que classificar a função sintática dele também. Daqui a pouco a gente chega na função sintática. Mas já sabe que é um adjunto e que é um adjunto adnominal. Tá? Porque é um adjunto que está ligado ao nome. É um adjunto que eu posso tirar da frase e não prejudica o entendimento da frase. É adnominal porque está relacionado ao nome. Ok? Como é que é? O modelo de avaliação vai ser igual?
igual à segunda questão da avaliação passada. Só da segunda questão. A primeira questão é outro tipo de coisa que não vai cair nesta segunda avaliação. Eu estou analisando os constituintes oracionais. É esse modelo aqui, ó, esse aqui que vai cair. É isso aí. Mas vai ter um texto. Isso aqui, isso aqui. É Vai isso. ter um texto lá. É desse jeito aqui. Ele desenhou aqui no quadro para esse povo entender. Está aqui, é desse jeito. Eu estou usando o quadro, é desse jeito. É a mesma coisa da segunda questão da prova passada. Pega a segunda questão, é o mesmo modelo, só que ao invés de ser predicador e argumento, o que vai estar em jogo vai ser adjunto, aposto e vocativo. Vamos ter Tá? conta, né? São 17 termos para ser analisados. Tá? 17 para fazer essas três coisinhas aqui. Você faz até difícil. Simples assim. Cada um vale 3 décimos. 1 décimo para cada coisinha dessa. Então, só contar aí que você vai chegar na resposta. Vocês são bons, são alunos aí de letras, sabem fazer conta. Né? Voltemos. Página 26. 55b. Minha mãe morreu. No meu caso é verdade. Minha mãe morreu. Esse minha que aparece destacado aí, esse minha é um pronome possessivo, está relacionado a quem? A mãe. Traz uma setinha aí, está relacionado à mãe. Perceba que esse minha é um adjunto que eu posso tirar da frase e entendo a frase sem o minha. Eu posso dizer, mãe morreu. Lá em casa, por exemplo, as pessoas nem usam muito esse pronome possessivo para falar da mãe. A gente não fala minha mãe. A gente costuma falar mãe. Só mãe. Sem minha mãe e nem mãe. A gente usa mãe. Mãe chegou, mãe foi para Salvador, mãe. Né? A gente não usa o minha. Tá? Lá na minha casa é assim. Que as pessoas costumam falar. Então, esse minha, volto a dizer, preste atenção, por favor. A conversa paralela atrapalha. Depois vocês vão reclamar. Tá? Eu não estou falando com ninguém especificamente, é geral. Preste atenção. Minha mãe morreu. Esse minha pode ser retirado da frase e não prejudica o entendimento da frase. Então, esse minha é um adjunto. Como ele está relacionado ao nome mãe, então ele é um adjunto adnominal. Tá? A mesma coisa na letra C. Ó. Xavier comprará aquele carro. Xavier comprará aquele carro. Se eu chegar aqui e tirar esse pronome que está destacado aí, que é o aquele, vou tirar da frase. Xavier comprará carro. Você entende a frase, sim ou não? Sim. Então, não faz falta para o entendimento da frase, é um adjunto. Mas está ligado a quem? Aquele carro. Esse aquele está ligado a quem? Ao nome carro. Traça uma setinha aí para mostrar que está ligado ao nome. Então, se está ligado ao nome e é um adjunto, só pode ser um adjunto adnominal. Não é difícil. Na letra D, ele encontrou 2 moedas. Ele encontrou 2 moedas. Observe aí o 2. Né? Esse 2 é um adjunto que eu posso tirar da frase e não causa prejuízo ao entendimento. Vou tirar o 2. Ele encontrou moedas. Entende a frase, sim ou não? Sim, mesmo sendo 2. Então ele é um adjunto. E está ligado a quem aí? 2 o quê? Moedas. Está ligado ao nome moedas. Portanto, é um adjunto que está ligado ao nome. Então é um adjunto adnominal. Ok? Na letra E, tia chata viajou. Tia chata viajou. Observe aí que esse chata, que é um adjetivo, né, pode ser retirado da frase aí. Eu posso dizer, tia chegou. Tia chegou de viagem hoje. Tia chegou. Então você entende a frase mesmo sendo chata. O que significa que
esse chata aí é um adjunto, porque eu posso retirar da frase sem prejuízo ao entendimento. E ele está ligado ao nome tia. Quem é que é chata? A tia. Né? Então, é um adjunto adnominal, porque é um adjunto, um termo adicional, é uma informação adicional, que pode ser retirada da frase e que está relacionada com o nome, adjunto adnominal. Pergunte. Tem a possibilidade de ter dois adjuntos? Numa mesma frase, pode ter mais até. Poderia ser tipo, minha tia chata. Exato, poderia ter outro adjunto, numa mesma frase. Ela pergunta se pode ter mais de um adjunto adnominal em uma mesma frase. Pode, claro que pode. Pode ter dezenas deles até. Tá? Sério, sem brincadeira. Eu posso, por exemplo, fazer uma frase assim, ó. Tá lá. As minhas duas tias chatas interioranas chegaram. Observe que as está ligado a quem? A tias. Então, as está ligado a tias, minhas está ligado a tias, duas está ligado a tias, chatas está ligado a tias, interioranas está ligado a tias, tudo está ligado ao nome tias. Tias é um nome. Esses termos que estão ligados ao nome, perceba que ele pode ser retirado. Ó. Eu posso dizer só minhas tias, eu posso dizer só duas tias, eu posso dizer só tias chatas, eu posso dizer sem os chatas, as minhas duas tias interioranas, e eu posso tirar o interioranas. Todos esses termos podem ser tirados da frase que não fazem falta para o entendimento. Então, todos eles são adjuntos. E são adjuntos adnominais, porque estão ligados a um nome. Então, esses todos aqui são adjuntos adnominais. Todos. Esse. E está tudo na mesma frase. Tá certo? Então, estou respondendo a pergunta dela, se pode ter mais de um adjunto adnominal numa mesma frase. Pode. Na avaliação de vocês, não é para vocês analisarem todos os adjuntos. Como é que seria na avaliação? Na avaliação vai estar lá a frase, ó, dentro de um texto, vocês já sabem como funciona, tem um textinho, né? A frase vai estar lá, dentro do texto, e eu circulo, por exemplo, eu destaco, por exemplo, este termo aqui, ó, chaves. E aí você vai analisar este aqui, vai analisar o que está destacado, ok? E não tudo, vai analisar o que está destacado. Entendido aí? Só para saber. Para fechar aí a página 26, último exemplo, 55F. Amigo do interior foi ao cinema. Amigo do interior foi ao cinema. Observe que do interior, preste atenção aí, do interior é uma expressão que pode ser retirada da frase sem prejuízo ao entendimento. Pode dizer apenas, amigo foi ao cinema. Eu entendo a frase, ainda assim, amigo foi ao cinema. Então, do interior é um adjunto. Por quê? Porque eu posso retirar da frase e não causa prejuízo ao entendimento. E ele está ligado a quem? Quem é que é do interior? O amigo. Então, está ligado ao nome amigo. Se tem um adjunto que está ligado ao nome, esse adjunto é adnominal. Está ligado ao nome, adjunto adnominal, ok? Então, toda vez que eu tiver um termo que pode ser retirado da frase sem prejuízo ao entendimento e está ligado ao nome, ele será um adjunto adnominal. Simples assim. Abaixo dos exemplos, você tem aí uma descrição pormenorizada de todas essas frases aí que eu expliquei. Na página 27, e isso nos interessa muito agora, nós vamos à função sintática do adjunto adnominal. E só são duas. O adjunto adnominal só tem duas funções sintáticas. No que tange a função sintática,
O adjunto adnominal pode exercer as seguintes funções sintáticas: adjunto adnominal determinante e adjunto adnominal modificador. Adjunto adnominal determinante e adjunto adnominal modificador. Só tem essas duas funções aí para o adjunto adnominal. Vamos à primeira delas, que é a função sintática de adjunto adnominal determinante. A função sintática de adjunto adnominal determinante é desempenhada por, grife aí por favor, artigos, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos ou quaisquer palavras quantificadoras que se relacionem ao nome. Artigo, pronome demonstrativo, pronome possessivo ou qualquer palavra quantificadora. Palavra quantificadora é aquela que indica uma quantidade. Pode ser um numeral, tipo 2, ou pode ser qualquer coisa que indique quantidade. Por exemplo, todos os alunos chegaram, todos indicam quantidade. Então, todos expressam quantidade. Está determinando aquele nome. Exatamente, por isso que é determinante. A função sintática é de adjunto adnominal determinante, ela vai estar determinando aquele nome. É um artigo, é um pronome demonstrativo, é um pronome possessivo, ou é qualquer palavra quantificadora. Vamos lá para os exemplos em 56. Preste atenção, por favor. A advogada está estressada. A advogada está estressada. Perceba que este A é um artigo. Lembrando dos artigos o, a, os, as, uma, uns, umas. E o artigo A está relacionado ao nome advogada. A advogada. Perceba que esse A é um adjunto. Por que é um adjunto? Porque eu posso tirar da frase e não faz falta para o entendimento. Posso dizer, advogado está atrasado, sem o A. Tá? Então, esse A aí, na verdade, está determinando a advogada. Tanto que a gramática tradicional chama esse A aí de artigo determinado. Você tem dois tipos de artigo: artigo determinado e artigo indeterminado. Né? Artigo definido, né? Algumas gramáticas chamam assim, ou artigo indefinido. Determinado ou definido aí dá no meio. Tá? A depender da gramática, você tem as duas nomenclaturas. Então, artigo definido, artigo indefinido. O que é que está acontecendo aí? O artigo está definindo o nome advogado. Não é qualquer advogado, é a advogado. Né? A advogado está determinando. Então, é um adjunto que eu posso tirar da frase e não causa prejuízo ao entendimento. É adnominal porque está ligado ao nome. E é determinante porque é um artigo que está determinando o nome advogado. Então, quando for artigo, pronome demonstrativo, pronome possessivo ou palavra quantificadora, será sempre adjunto adnominal determinante a função sintática. Então, se a gente fosse analisar aí esse A da frase em 56A, como é que seria aqui na avaliação de quarta-feira? Como é que seria? Esse A é um adjunto, identificação adjunto. Classificação, adjunto adnominal. E aí, função sintática, adjunto adnominal, tem que escrever, né? Determinante. Não cai a mão de ninguém se escrever, tá? E se não escrever, perde ponto. Então, conselho, escreva, tá? Direitinho, bonitinho, para não ter problema na sua pontuação. Então, adjunto adnominal determinante. Essa seria a função aí sintática desse A,
que aparece aí na frase em 56A. Ok? 56B. Esse caderno foi encontrado aqui. Esse caderno foi encontrado aqui. Observe que eu posso dizer, o caderno foi encontrado aqui. Você entende a frase? O caderno foi encontrado aqui. Esse, né, que aparece aí, ó, esse é um pronome demonstrativo, tá? Esse, aquele, né, é um pronome demonstrativo. Então, está ligado a quem aí? Esse o quê? Esse caderno. Está ligado a caderno. Está ligado ao nome. É um adjunto que eu posso tirar da frase, não causa prejuízo ao entendimento. E é um adjunto adnominal que está ligado ao nome. E está determinando este nome. O pronome demonstrativo relacionado ao nome, ele determina o nome. Por isso que a função sintática dele é de adjunto adnominal determinante. Todo artigo, pronome possessivo, pronome demonstrativo ou qualquer palavra quantificadora, esses termos exercem a função de adjunto adnominal determinante. A mesma coisa aí na letra C, ó. Eu perdi meu passaporte. Perceba que eu posso dizer, eu perdi o passaporte, eu perdi o passaporte. Esse meu pode ser retirado da frase sem prejuízo ao entendimento da frase. Tá? Esse meu está ligado a quem? Está ligado ao nome passaporte. Portanto, é um adjunto que eu posso retirar da frase sem prejuízo ao entendimento. E é um adjunto adnominal, que está ligado ao nome passaporte. E nesse caso está determinando o nome, né? Está dando uma determinação, quer dizer, não é qualquer passaporte, é o meu passaporte. Tá? Está determinando, está definindo, né, melhor esse nome. Então, a função sintática adjunto adverbial, adnominal determinante. Tá? Adjunto adnominal determinante. A mesma coisa na letra D. Ó. Ana ganhou 3 prêmios. Perceba que eu posso tirar esse 3 aí e entendo a frase mesmo sem ele. Ana ganhou prêmios. Observe que não precisa desse 3 aí na frase para entender a frase. É um adjunto. E está relacionado à palavra prêmios. 3 prêmios. Traça a setinha aí, está relacionado ao nome prêmios. Então, é um adjunto, o que eu posso tirar da frase sem prejuízo ao entendimento da frase. E é um adjunto adnominal que está relacionado ao nome. E nesse caso está determinando o nome. Né? Não são quaisquer prêmios, são 3 prêmios. Ou seja, está quantificando aí, né? É uma palavra quantificadora, está quantificando os prêmios. Está dizendo quais são e quantos são os prêmios que serão recebidos. É uma quantificação. Essa quantificação é exata. Você pode saber que é 1, 2, 3, 3 prêmios. Mas nem toda quantificação é exata. Por exemplo, aí na letra E. Poucos amigos me esperavam no aeroporto. Poucos amigos me esperavam no aeroporto. Perceba que poucos está ligado a amigos. Ok? Esse poucos pode ser retirado da frase sem prejuízo ao entendimento. Pode dizer, amigos me esperavam no aeroporto. Esse poucos que está ligado a amigos é um adjunto. E está ligado ao nome, portanto, é um adjunto adnominal. E está determinando a quantidade de amigos que me esperavam. Qual é a quantidade? Poucos. Não é uma quantidade exata, mas é uma quantidade. Então, é uma palavra quantificadora. Está quantificando os amigos que me esperavam lá. A função sintática de poucos aí nessa frase é adjunto adnominal determinante. Ok? Entendido? Maravilha. Segunda e última função sintática do adjunto adnominal. Tá no fim. Diga. Então quer dizer que os adjuntos eles não estão relacionados se a frase ela é adverbial ou se ela é adnominal. A frase não, o contexto todo enunciado. Você está perguntando da predicação, se é verbal, verbo nominal. Tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Da frase, não tem a ver com isso. A predicação, ela é importante para identificar predicador e argumento.
ela identifica isso aí. Tá? O resto da frase não tem a ver com predicação. Eu estava pensando que, no caso do adjunto adnominal, seria ligado ao nome, porque o nome é o predicador. Não. Predicação da frase. Não, porque o predicador ele só seleciona argumento. O predicador seleciona argumento, ele não seleciona adjunto. Adjunto é termo adicional, acessório, que aparece lá, né, de intruso, digamos assim. Né? Tanto é que ele pode ser retirado, é informação adicional. Tá? Predicador não tem nada a ver aqui, porque predicador seleciona apenas argumento e não adjunto. Ok? Segunda função sintática do adjunto adnominal, segunda e última, a função sintática de adjunto adverbial modificador é desempenhada por adjetivos, grife aí adjetivos, ou locuções adjetivas que se relacionem ao nome. Grife adjetivos ou locuções adjetivas. Só para a gente entender, né? Vamos tentar entender aqui. O que é um adjetivo? Eu posso dizer aqui, por exemplo, ó. Meu amigo chato. Chegou. Meu amigo chato chegou. Vamos pensar na palavra chato. Na cabeça de muita gente, preste atenção que isso é importante. Na cabeça de muita gente, adjetivo é qualidade. Que aprendeu lá com o Tia Cotinha, na educação básica, que adjetivo é o termo que expressa qualidade. Né? Não necessariamente é uma qualidade boa, pode ser qualidade boa ou ruim. Adjetivo pode expressar qualidade ruim. Chato, por exemplo, é uma qualidade ruim. É um adjetivo que está ligado ao nome amigo. Portanto, chato é um adjunto adnominal que exerce a função sintática de adjunto adnominal modificador. Adjunto adnominal modificador. Agora a função sintática é outra. Quando é adjetivo ligado ao nome, é adjunto adnominal modificador. A função sintática. Certo? Então, aqui, esse chato é um adjunto adnominal modificador. Perceba que é adjunto que eu posso tirar da frase, ó. Meu amigo chegou. Não faz falta no entendimento da frase. Tá? Não prejudica o entendimento. É adjunto. Está ligado ao nome, então é um adjunto adnominal. E a função dele, como ele é um adjetivo, é de modificar o nome. Por isso que é adjunto adverbial modificador. Ele está modificando o nome, no sentido de não ser qualquer amigo, é um amigo especificamente chato. Né? Esse modificador é no sentido de especificar alguma característica do amigo. Nesse caso aí, ele é chato. Ok? Então, todo adjetivo, seja ele qual for, seja bom ou ruim, ligado ao nome, vai ser sempre adjunto adnominal. Então, se eu disser assim, ó. Pedro comprou um carro novo. Observe aí, vamos pensar no adjetivo novo. Novo está ligado a quem aqui? Está ligado ao carro. Perceba que este termo é um adjunto. Por que eu sei que é um adjunto? Eu posso retirar da frase e não causa prejuízo ao entendimento. Vou ler a frase sem ele. Ó. Pedro comprou um carro. Então não causa prejuízo ao entendimento da frase. Se eu posso tirar da frase, é porque é adjunto. Então é um adjunto e está ligado ao nome. Portanto, é um adjunto adnominal. O raciocínio é esse. Como é um adjetivo, ele está modificando o nome carro, especificando o nome carro. Então a função sintática é de adjunto adverbial modificador. Certo?
Ok? Até aí, beleza? Maravilha. Só que às vezes, preste atenção, por favor, o adjunto adnominal, ele aparece em forma de, o adjunto adnominal modificador, ele aparece em forma de locução verbal, locução adjetiva. Né? O que é uma locução adjetiva? É uma expressão preposicionada que equivale a um adjetivo. Ele tem uma equivalência a um adjetivo. Por exemplo, aqui, ó. Minha tia do interior morreu. Vou matar alguém para sair feliz dessa aula. Né? Minha tia do interior morreu. Do interior está ligado a quem? Está ligado a tia. Quem é que é do interior? Tia. Está ligado a tia. Tia é o nome, tá vendo? Perceba que esse do interior é um adjunto. Como é que eu sei que ele é adjunto? Porque eu posso retirar da frase. Vou falar a frase sem ele. Minha tia morreu. Você entende a frase sem essa locução aqui? Entende. Ok? Esta locução aqui está ligada ao nome tia, especificando que a tia é do interior. Certo? Então, essa locução é chamada de locução adjetiva. Por que é locução adjetiva? Porque ela equivale a um adjetivo. Por exemplo, o adjetivo interiorana. Interiorana, do interior. Então, esta locução adjetiva equivale a um adjetivo. Portanto, locução adjetiva ligada a um nome é um adjunto adnominal modificador. Sempre. É a mesma coisa daquele amor de mãe. Amor de mãe é a mesma coisa que amor materno. Certo? Amor de pai, amor paterno. Ok? Então, isso é locução adjetiva. É uma expressão preposicionada, inicia com uma preposição, mas ela equivale a um adjetivo. Tá? Tem uma nota de rodapé que vocês podem ler depois, explicando o que é locução adjetiva detalhadamente na página 27 e dando exemplos. Tá? A gente não vai ler agora, vai passar para a página 28 para pegar os exemplos dos adjuntos adnominais modificadores. Tá? Aquele menino antipático chegou. Perceba que antipático é um adjunto, por quê? Porque eu posso retirar da frase e não prejudica o entendimento. Posso dizer, aquele menino chegou. Antipático é um adjunto. Está ligado ao nome menino. Essa setinha aí está ligada ao nome menino. Se está ligado ao nome, é um adjunto adnominal. E como é um adjetivo, portanto, é um adjunto adnominal modificador. Na letra B, Bianca comprou um lindo carro. Lindo, aí é um adjunto. Por que é um adjunto? Eu posso tirar da frase e não causa prejuízo ao entendimento. Olha lá, ó, Bianca comprou um carro. Tirei o lindo aí, não fez falta. Então é um adjunto. Está ligado ao nome carro. Essa setinha aí está ligado ao carro. Quem é que é lindo? O carro. Então, esse lindo aí é um adjunto adnominal, porque está ligado ao nome. Tá? E perceba que está caracterizando esse nome. Né? É um carro lindo. Então, adjunto adverbial, adnominal, perdão, modificador. Diga. No caso, tem dois, né? Dois tipos. Mas o que interessa é o que está aqui. O que interessa é o que está grifado, exatamente. Sempre pense nisso. O que interessa para você é o que está grifado. Na análise que você vai fazer na avaliação, o que interessa é o que está grifado. Não fique preocupado com o restante. O que interessa é o que está grifado. Tá? Na letra C, Danilo vem de uma cidade da Bahia. Danilo vem de uma cidade da Bahia. Da Bahia é um adjunto porque, se retirado da frase, não causa prejuízo ao entendimento. Danilo vem de uma cidade.
Eu entendo a frase mesmo sem esse da Bahia. Então é um adjunto. Está ligado ao nome cidade. Cidade da Bahia, está ligado ao nome. Olha a setinha aí. Traça uma setinha da Bahia para a cidade. Está ligado ao nome cidade. É uma locução adjetiva, ligada ao nome. Está especificando a cidade, está vendo? Está especificando ali a cidade. Cidade da Bahia. Locução adjetiva ligada ao nome. Então, a função sintática aí é de adjunto adnominal modificador, está modificando o nome cidade. É uma cidade da Bahia, está especificando mais alguma característica daquela cidade. Ela pertence à Bahia, uma cidade do estado da Bahia. Ok? Então, adjunto adnominal modificador. A caneta de Pedro falhou. A caneta de Pedro falhou. Observe aí que de Pedro pode ser retirado da frase sem prejuízo ao entendimento. Eu posso dizer, a caneta falhou. Você entende a frase mesmo sem essa expressão de Pedro. Então, de Pedro aí é um adjunto, porque está na frase, mas pode ser retirado sem prejuízo ao entendimento da frase. Está ligado ao nome caneta. Caneta de quem? Caneta de Pedro. Está ligado ao nome caneta. Uma setinha, traça a setinha aí para saber com quem está relacionado. Está ligado ao nome caneta. Está especificando algo a respeito da caneta. Está dizendo quem é o dono da caneta, né? Está especificando. Então, é um adjunto, está ligado ao nome, é um adjunto adnominal e exerce a função de adjunto adnominal modificador, que está especificando uma característica a respeito do nome, tá? Ao qual ele se relaciona. Na letra E, para a gente fechar. Aleluia, glória a Deus. Mais uma construção da prefeitura foi embargada. Perceba que da prefeitura é adjunto, que eu posso retirar da frase e não causa prejuízo ao entendimento. Eu posso dizer, mais uma construção foi embargada. E eu entendo a frase sem essa expressão da prefeitura. Então, da prefeitura é uma locução adjetiva que está relacionada ao nome construção. Traça a setinha aí, da prefeitura está relacionada à construção. Está especificando de quem é a construção. A construção é de quem? Da prefeitura. Então, esse adjunto é adnominal, porque está ligado ao nome, e a função sintática é de adjunto adnominal modificador, porque está especificando alguma característica do nome ao qual se relaciona. Nada difícil, é só raciocinar que não tem segredo. Tá engraçado. Aí embaixo tem algumas explicações acerca dos exemplos que foram mencionados em 57A, B, C, D e E, tá? Mas vocês já tiveram a explicação, que é o que nos interessa aqui. Na aula que vem, de terça-feira, nós vamos falar sobre aposto e vocativo, aula de terça-feira. Aposto e vocativo são assuntos mais simples e rápidos de se trabalhar. Então dá para fazer na terça-feira uma aula só sobre eles dois. E na quarta-feira nós já teremos a avaliação dessa segunda parte da primeira unidade. Por favor, procure não faltar aula de terça para não ter problema. Nos ferramos, galerinha. Tá? Então, até terça-feira.